Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao podcast da DBS Advocacia. Estou aqui com Vitor Brasil, Luciano Dias e Rodrigo Silveira, sócios fundadores da DBS. Mas antes de passar a palavra para eles, eu queria falar rapidamente se você é empresário, gestor e está precisando de uma assessoria jurídica na área de direito empresarial, tributário, civil, trabalhista. Fala com a DBS Advocacia que a gente consegue resolver o teu problema. Se isso faz sentido para você, o QR Code está aqui em cima ou o primeiro link na descrição. Fala com a gente que eu tenho certeza que a gente vai te ajudar. Cara, eu queria primeiramente que vocês se apresentassem rapidamente, cada um de vocês, e já emendasse com a pergunta: por que vocês escolheram atuar na área do direito? Legal. Me apresentar um pouco, meu nome é Vitor Brasil, eu sou sócio fundador da DBS Advocacia. Hoje sou responsável pela área de contratos e também faço a parte de execução da empresa, ou seja, eu faço a parte de gestão, né? Cuido diretamente dessa parte junto com meu sócio, mas sou eu que lidero ali os trabalhos e faço esse desenvolvimento, tá? Já respondendo um pouquinho a pergunta, eu vim para a área do direito. Na verdade, se você perguntasse para o Victor com 10 anos de idade o que é que você quer fazer da vida, eu já dizia advogado. Especificamente advogado. Nunca foi juiz, nunca foi promotor, sempre foi advogado. Isso veio muito de observar, porque eu não tenho um histórico familiar, né, de advogados na família. Minha mãe é empresária hoje, meu pai é médico. Mas vendo a minha mãe empresária, lutando ali sempre no dia a dia, e também ela teve algumas experiências com maus profissionais do direito, eu acompanhei aquilo desde novo, aquela coisa toda, e aí eu decidi, cara, eu quero ser advogado e eu quero trabalhar com empresários e empreendedores, porque eu vi as dificuldades que o pessoal tem e a gente vem aqui trazer um profissionalismo para essa atuação do direito, para servir bem e realmente, com eficácia, resolver os problemas. Incrível, incrível. E tu, Luciano, como é que foi a tua jornada aí? Se apresenta rapidamente, fala um pouquinho por que tu escolheu atuar nessa área do direito. Pronto, Rafael. Meu nome é Luciano Dias. Sou formado na Universidade Federal da Paraíba, né? Apesar de ter a minha vida escolar toda aqui em Fortaleza, fui para João Pessoa para fazer minha faculdade por lá. Diferente do Vitor, assim, não entrei na faculdade pensando em advogar, né? Na verdade, sim, eu venho de uma família de profissionais concursados, né? Então, assim, no direito sempre existe um apelo muito grande também para o concurso público e acaba que na faculdade também você é muito bombardeado com essa ideia de prestar um concurso público, mas com as experiências que eu tive de estágio jurídico durante a faculdade, me despertou uma paixão pela advocacia em si, né? E é isso aí a gente veio alimentando durante os bancos da faculdade. Quando finalizou os estudos na faculdade, eu retornei para Fortaleza e aí tive a imensa alegria de conhecer o Vitor num curso preparatório para a Ordem dos Advogados do Brasil, que a gente estava fazendo juntos. E daí então surgiu o embrião do que hoje é a DBS Advocacia. Pô, que massa. E tu, Rodrigo, como é que, se apresenta rapidamente, como é que tu entrou nessa área do direito, como é que tu começou a advogar e etc. Fala um pouquinho pra gente. Bem, de experiência são mais de 15 anos aí de atuação. Quando comecei na faculdade, já nos bancos ali estudando, pensava em concurso no início, né? Mas quando comecei a estudar direito tributário, verifiquei ali uma oportunidade muito grande de trabalho, por conta dos detalhes e todas as nuances ali. Então, eu foquei sempre nessa área, desde os bancos da faculdade. Quando me formei, já fui para atuação nesse segmento e nós nos encontramos aí no decorrer da vida já de profissional e juntamos a DBS Advocacia nesse sentido, focado no direito empresarial, certo? Então, assim, eu sempre tive um interesse muito grande pelo direito e pela advocacia, defender o contribuinte principalmente, e isso é o que nos alimenta dia a dia aí para trabalhar. Pô, incrível. Vitor, eu vou te pedir licença aqui, que eu vou fazer uma pergunta agora pros dois. Tu falou que desde novo tu já sonhava com isso, tu já tinha, então talvez tu não entre muito nessa pergunta, mas se tu quiser responder também. Tranquilo. Vocês foram para a área do direito, certo? Vocês se encontraram lá, pensavam em fazer concurso, etc. Só que a gente sabe que na área do direito, depois de formado, o cara tem alguns setores e algumas especialidades que ele pode seguir, né? Ele pode ir ali pro penal, ele pode ir ali pro civil, ele pode ir pro consumidor. Duas perguntas. O que vocês acham que é importante o advogado ou o estudante de direito ter em mente na hora de escolher para onde ele vai? E a segunda pergunta, já emendando, vocês acham que um advogado ou um escritório de advocacia, essa aí tu pode responder também, ele precisa nichar? Porque a gente sabe, não, tem um escritório que só faz consumidor, tem um escritório que só faz penal. Tu acha que um profissional ou um escritório, ele tem que nichar para conseguir se encontrar no mercado ou não necessariamente? Rafael, para um estudante, na realidade um novo profissional,
né, ele que está se inserindo no mercado, muitas vezes é difícil ele conseguir nichar de uma forma tão assertiva, né? Até porque assim, o mercado ele é um mercado grande, né? Tem vários profissionais que estão atuando. Então, assim, a tendência, e aconteceu isso também com a gente, a tendência é que no começo você acabe abraçando diversas áreas, né? E aí, com o decorrer da sua vida profissional e o amadurecimento e você percebendo que existem determinadas áreas em que você se familiariza, que você gosta mais da atuação, você começa a fazer uma atuação de uma forma mais especializada, né? E isso aí, em conjunto também, logicamente, que para quem quer atuar na advocacia em si, da forma como a gente faz a advocacia empresarial, é muito interessante que você tenha ao seu lado, né, profissionais que atuem em áreas complementares à sua, né? Porque aquela ideia de um profissional generalista que existia muito no passado, ela hoje já não voga mais da maneira como era antes. Então, assim, hoje com a quantidade de conteúdo, com tudo sendo muito rápido, as informações, reformas legais, tudo isso faz com que o profissional não consiga abraçar de uma maneira plena diversas áreas. Então, o que é que ele precisa, né? Hoje ele precisa se especializar, se direcionar cada vez mais para uma área em si, uma área, duas áreas, né, de uma forma mais sintética, e ter ao seu redor, ter um back-office e ter ao lado, né, sócios que consigam também abraçar áreas que sejam similares, né? Complementares. Legal, isso aí. E o teu ponto de vista, Rodrigo, em relação a isso? O escritório nicha, não nicha? Um advogado em si, nicha, não nicha? Tu compactua com a visão do Luciano? Compacto, sim. O advogado ele tem que nichar, sim, certo? Agora, ele tem que se unir com várias habilidades. O direito ele é um só. Ele não, assim, quem entende direito do trabalho, ele tem que entender um pouco de direito civil, tem que entender um pouco, se ele for defender empresas, ele tem que entender de direito empresarial também, certo? Então, assim, são áreas complementares, mas no fundo ele tem que ter algumas habilidades, mas tem que ter um nicho maior, que é o que entender das especificidades de cada área, que são amplas, certo? Então, assim, pro estudante, ele tem que entender mais ou menos, ele tem que ter conhecimento de muitas áreas para poder entender qual é a habilidade que ele vai preferir, vai preferir estudar, especializar, mas é importante que ele também tenha conhecimento para poder avaliar qual é a melhor. Mas também na vida, no trabalho, isso também naturalmente vai acontecer, certo? O mercado vai lhe direcionando também. Então ele não precisa, eu quero fazer uma área tal porque eu gostei. Mas se chegar lá na frente não tem mercado, não tem cliente aí. Já vi vários colegas no início que foram para estudar, não, vou fazer um mercado financeiro. Aqui há 15 anos atrás era bem menos requisitado do que hoje. Então, ou ele ia para fora, ou ficava aqui para trabalhar. Então, assim, tem que nichar. E no escritório são várias habilidades. Tem que ter realmente, por exemplo, o nosso que trabalha com direito empresarial, uma empresa tem várias doenças, né? Se a gente comparar com o médico. Então, a gente está ali para resolvê-las e prevenir também. E tem uma situação, até para engatar com o que o Vitor vai falar, que não é ensinado nos bancos da faculdade, que é a situação de gestão desse escritório de advocacia. Que lá no nosso escritório, o Vitor lidera de uma maneira muito eficaz. Então, assim, essa parte a gente não recebe o ensinamento nos bancos de faculdade e é muito importante, se não uma das principais, para poder conduzir um escritório de sucesso, não é isso, Vitor? Cara, 15 anos de convivência e ele já lê a minha mente. Lê mesmo, eu fico até arrepiado agora, eu ia falar sobre isso mesmo. Mas é porque realmente a faculdade, ela é voltada para aquilo, para aprendizado do direito em si, né? Você fica ali direito civil, direito trabalhista, direito tributário e tal. E quando você sai, se você não optar por trabalhar para um escritório, alguma coisa, você precisa entender de gestão empresarial. Porque por mais que o escritório, em tese, não exerça uma atividade mercantil, como é previsto pela lei, todo o funcionamento dele é de uma empresa. Ele precisa ter lucro, ele tem despesa, ele tem uma organização, ele precisa entender de RH, ele precisa entender de departamento pessoal. Então, tudo isso precisa ser organizado. Então, se eu puder dar uma dica também para essas pessoas que estão chegando aí no mercado de trabalho, estude temas fora do direito. A multidisciplinariedade vai lhe ajudar em vários aspectos. Por exemplo, se você quer trabalhar com um empresário,
Você tem que entender o vocabulário do empresário. E você tem que enxergar a empresa dele de uma forma macro. Eu não posso chegar para o cara e ficar sugerindo todo o tempo. Vamos processar, vamos processar, vamos processar. Mas os custos do processo, o tempo, o valor investido. Não existe outra forma de resolver. Para martelo, todo mundo é prego, né? Então, assim, não pode ser um martelo, você tem que ser uma caixa de ferramentas. Tem que estudar outros temas. Eu, por exemplo, fiz várias pós-graduações em grandes instituições seguidas lá para a parte de gestão empresarial. Por quê? Porque eu ia sentar com o empresário e conversar com ele no vocabulário dele, saber o que é um benchmark, um trade-off, alguma coisa nesse sentido. Então foi muito importante essa visão de fora. E eu estava até conversando ontem, interessante, que eu acho que uma das grandes competências que qualquer estudante de direito tem que ter hoje, eu, por exemplo, fosse estagiar no escritório. A primeira coisa que eu chegaria e faria seria um curso de inteligência artificial. Certo? A gente está vivendo uma revolução, principalmente no mercado jurídico, com as implantações das inteligências artificiais. E o estagiário hoje, que não sabe inteligência artificial, ele vai ficar para trás. Então são outras competências para serem estudadas fora dos bancos da faculdade. Tu acha que ciência e inteligência artificial, o tema anterior, a parte de gestão, no meu ponto de vista, olhando de fora, a maioria das empresas, os principais problemas de médicos, de advogados, é porque eles se veem como profissionais autônomos, que são, e eles não conseguem ter a visão empresarial por trás, que é totalmente diferente. São duas coisas completamente diferentes. Um é sobre vendas e gestão, o outro é sobre competências técnicas. Tu acha que essa é uma das principais dificuldades dos escritórios, dos advogados que querem empreender, começar a parar de olhar somente para o mercado, para os nichos, etc., e olhar para o negócio em si, se ver como empresário e não como advogado? A gente vê que isso é muito difícil ainda no mercado. Tem donos de escritórios que ainda se veem como advogado. Ele pode advogar, ok, mas ele é um empresário para fazer o negócio rodar e crescer. Tu acha que esse é um dos principais problemas e dificuldades? Sem dúvida nenhuma. Nós temos hoje no mercado inúmeras mentes brilhantes em qualquer área, mas que não conseguem ter um sucesso profissional. E aí isso é mesclado com sucesso financeiro. Por quê? Porque o cara não entende que ele pode ter uma Ferrari barata na garagem, mas se ninguém souber que ele quer vender e que o carro tá bom, ninguém vai comprar. Então, assim, ele tem que tomar esse cuidado e tem que se especializar nisso aí. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão da própria empresa, a parte comercial, ter bons parceiros, tanto na parte de marketing, quanto na parte de imprensa, quanto nas gravações, enfim. Ele tem que tomar todo esse cuidado, porque se as pessoas não souberem o que ele está vendendo, como é que essas pessoas vão consumir isso, entendeu? Isso é muito importante, esse cuidado, até porque uma empresa que, por exemplo, ela gasta mais do que entra, ou então faz investimentos errados, esse profissional, ao invés de ficar concentrado, por exemplo, na arte dele, ter o tempo para advogar ou para exercer a medicina, ele vai ficar preocupado em tapar buraco, em fazer empréstimo, e aí a vida dele vira um transtorno total e ele acaba quebrando, falindo por falta de gestão. É porque a gente não aprende a delegar, a gente não aprende sobre gestão, não aprende sobre vendas. E isso acaba dificultando. Tu sempre teve esse drive de gestão, né? Na tua... 100%. E Luciano, deixa eu te perguntar, como é que foi que surgiu a ideia da DBS? Como foi esse movimento inicial que vocês se encontraram, como vocês se conheceram e como surgiu essa ideia? E como a DBS funciona hoje? Quais são os planos de vocês, a história de vocês? Me conta um pouquinho sobre a DBS. Pronto. Inicialmente, como eu comentei, Rafael, eu não conhecia nenhum dos meus sócios no passado, né? Mas voltando aí de João Pessoa para cá, quando eu finalizei a faculdade, eu vim a conhecer o Victor num curso preparatório para o exame da ordem, e logo de primeira a gente teve essa visão de empreender. Então, assim, tanto ele quanto eu, na época, já tínhamos sedimentado a ideia de advogar e que queríamos ter um negócio próprio. Então, assim, as dificuldades, essas agruras que todo jovem empreendedor sofre, né, que todo empresário início de empresa ele sente, nós sentimos todo. Né? Então, assim, nós não nascemos em berço de advogados. Então, assim, esse é um primeiro desafio. Né? Nós não tínhamos histórico nenhum na área. Então, nós resolvemos empreender com as parcas economias que nós tínhamos, né, com a ajuda da família, e resolvemos abrir uma sala num prédio comercial, um prédio comercial muito bom aqui de Fortaleza, com todo o esforço e todo o sacrifício. E a partir daí, depois do escritório já formatado, nós começamos a enfrentar o desafio maior, que seria como nós chegaríamos até o nosso público-alvo, né? Como nós chegaríamos até o cliente. E aí, esse ponto, né, de inflexão que fez com que nós
pudéssemos nos debruçar cada vez mais sobre pontos de gestão que o Vitor domina muito bem e estratégias de como fazer com que a gente viesse a ter o nosso primeiro cliente. Né? Isso aí é interessante porque foi feito de uma maneira muito sólida, da forma que o escritório hoje, nessa formação com 12 anos, mas já de início meu com o Vitor de 15 anos, nós temos clientes que nos acompanham desde essa época dessa fundação. Né? E aí, passados alguns poucos anos, nós viemos a conhecer o Rodrigo em uma outra estrutura e a identificação ela aconteceu logo de prima, né? E a ideia de formatar a sociedade que hoje existe, a DBS, ela veio logo na sequência e a gente colocou esse sonho em prática. Que massa, que massa. O Rodrigo entrou depois, então, né? Depois do tempo. E a gente fala sempre sobre, e eu vi vocês falando aqui durante a conversa, sobre ser complementar, terem atividades complementares. Eu escuto muito isso, escutei de vocês aqui nessa mesa, escuto de outros amigos meus, o pessoal da PWR também sempre fala isso. E como foi a entrada do Rodrigo? Por que ele entrou? Ele é algum setor complementar? Como é que foi essa entrada para se tornar a DBS que a gente conhece hoje? O Rodrigo ele é um profissional excepcional, um cara inteligentíssimo e que tem diversas competências, né? Como ele mesmo comentou, o direito em si, ele tem que ter um link muito grande entre todas as áreas. Não adianta você conhecer de direito do trabalho se você, por exemplo, não conhece de processo civil, né? Se você não conhece de direito constitucional, né? Então, assim, não adianta você ser um especialista em direito tributário ou ser um especialista em societário se você não conhece também um constitucional. E o Rodrigo, ele domina muito bem algumas das áreas do direito, né? Exponencialmente falando, o tributário. Né? Então, assim, é um profissional versado nessa área, é uma pessoa que tem especialidade na área e uma atuação muito forte de vários anos, e a gente não tinha nenhuma dúvida de que na atuação que a gente já tinha junto a empresas, um dos pontos, dos calcanhares de Aquiles que eles apresentavam para a gente eram demandas ligadas à área tributária, à área fiscal. Né? Então, assim, veio como a tampa e a panela o fato do Rodrigo ter essa especialidade e ter essa atuação tão forte, né, e tão reconhecida na área. Perfeito. Rodrigo, a parte do tributário, pelo que o Luciano está me falando, é um dos teus pontos fortes. Né? No teu ponto de vista, cara, qual a importância de uma atenção especial ao direito tributário para as empresas? Perfeito, é fundamental. Toda empresa paga tributo. Toda empresa paga tributo. É fundamental o direito tributário para todos. Todo mundo é contribuinte aqui, não tem uma certeza. Todo mundo vai pagar imposto e vai morrer um dia. São as duas certezas que nós temos. Então, assim, pensando, nós atuamos de várias formas, tanto na dor como também na prevenção. Como eu falei, direito tributário você vive, né? Você convive. Todo mês você tem obrigações acessórias, que é declarações, e tem que pagar tributo. Então, ele é fundamental para o empresário, por exemplo. Então, nós atuamos, se a gente fizer um comparativo com o médico, a gente pode atuar trabalhando, dando um remédio, quer dizer, o cara está ali com uma pressão alta, quer dizer, vai estourar alguma coisa qualquer dia. Você chega ali e organiza a casa dele. Como também num problema exposto, né? Ele sofreu uma fiscalização, uma autuação e tudo mais. E também verificamos ali oportunidades. Às vezes o contribuinte está ali pagando mais do que devia, a gente vai e organiza também para dar fôlego, fluxo de caixa para ele. Então, assim, o direito tributário ele é dinâmico por isso. Ele está junto da empresa sempre, porque você tem que ter as suas obrigações em dias para tudo. Uma certidão negativa, você só tem se os tributos estiverem em dia. Então, ele exige uma alta atenção disso aí. E é fundamental para o empresário, que já tem o orçamento apertado, e aí você tem um sócio, que é o fisco. Então, o direito tributário ele tem essa nuance. Então, dentro dele é um mundo, mas cada atividade tem sua especificidade também. Mas é fundamental. Então, assim, o direito tributário para o contribuinte. A gente sabe da importância do direito tributário, e a gente sabe também que o que causa muitos problemas, tributariamente falando, são problemas de gestão dentro das empresas. Só que a gente sabe que a gestão engloba várias áreas. E uma das principais áreas, no meu ponto de vista, são pessoas.
pessoas são difíceis de serem moldadas e etc. E para isso a gente precisa ter uma cultura forte dentro da empresa, a gente precisa ter valores fortes. Quais são os valores que guiam a empresa de vocês? Vocês têm valores assim, cara, isso aqui é indiscutível para nossa empresa, a gente funciona dessa forma. Tu que cuida mais dessa parte de gestão e etc. Tem valores, pilares principais na empresa de vocês que são fundamentais? Tem sim, e esses valores, esses pilares, eles foram trabalhados durante os anos da atuação da empresa. E assim, um valor inegociável da gente é efetivamente apresentar uma solução. Não é ficar enxugando gelo, certo? É a gente chegar para o empresário, até porque chegar para ele e dizer que não tem uma solução, né? Que a gente vai ter que realmente arcar com aquela situação e tudo mais, também é resolver. Então, assim, não adianta dourar a pílula, né? Não adianta vender um céu de brigadeiro. O advogado, ele tem que ser um instrumento de gestão, e gestão só se faz com números e com indicadores reais. Não adianta o advogado criar uma situação para bem passar ou vender aquilo que ele não consegue. Então, é muita honestidade, muita transparência, é a capacidade de realmente passar para o empresário como é que está a situação do processo ou da demanda dele, para que ele aí sim possa tomar uma decisão assertiva baseado naquilo que ele vai ter que trabalhar. Então, esse é um valor principal, seria essa questão de transparência e assertividade nas nossas respostas e também de uma solução muito eficaz, né? E outra coisa que a gente, inclusive, transmite de forma muito forte para a equipe é a acessibilidade, certo? O mundo hoje ele é muito dinâmico. O empresário ele precisa de respostas rápidas. Ele não pode me passar uma demanda para eu entregar semana que vem, certo? A gente tem que ter hoje no escritório, e aí passa por mim também controlar a quantidade de profissionais disponíveis. A gente tem hoje sistemas no escritório, por exemplo, que o empresário passa uma demanda para a gente, ou então uma parte da empresa específica passa uma demanda. Essa demanda vai para a controladoria já cria uma tarefa no sistema e é transmitida para o advogado, ou o advogado especialista, ou o advogado que tiver com mais folga para fazer aquilo mais rápido. E a gente faz um controle do tempo de resposta, sempre observando, claro, a qualidade. Mas esse tempo de resposta para a gente é muito importante, para dar essa dinamicidade, essa velocidade. Então, não só responder, mas responder rápido e com qualidade para efetivamente gerar uma solução. E isso daí, né, no meu ponto de vista, gera uma das coisas que é mais difíceis de empresas conseguirem construir, que é relacionamento com o cliente. Relacionamento é o que fideliza o cliente, né? E no meu ponto de vista, alguns profissionais, como os profissionais de direito, que é o caso de vocês, eles vendem confiança. E quando você consegue gerar relacionamento, gerar confiança no cliente de vocês, o LTV, né, o Lifetime Value do cliente, o quanto tempo esse cliente vai passar com vocês, aumenta grandemente. Como é que vocês fazem para conseguir construir relacionamento e confiança com os clientes de vocês? Rafael, nós temos clientes que estão conosco há 15 anos, como o Luciano bem falou, desde que a gente começou quando é Dias Brasil, numa salinha, né? Então, assim, uma forma interessante de gerar relacionamento, porque entregar um trabalho de qualidade não é nenhum mérito, é obrigação. Certo? Isso eu digo pro pessoal lá no escritório. Vocês não estão fazendo, como a mãe diz quando o filho tira 10, você não está fazendo mais do que sua obrigação, né? Mas a gente transformou o escritório hoje num hub de negócio. Puxando o gancho do que o Rodrigo falou sobre direito tributário, eu vou te dar um exemplo. Se eu tenho duas empresas varejistas e as duas competem, tem mais ou menos o mesmo número de lojas e estão em expansão, e eu consigo, para uma determinada empresa, uma vantagem tributária ou uma recuperação de crédito que estava perdido lá com o governo, você vai recuperar alguns milhões de reais, ou então uma isenção tributária ou uma organização. Imagina, então, a vantagem competitiva que o nosso cliente vai ter em relação à empresa que não fez esse serviço. Então, o nosso escritório hoje, como eu te falei, no enfoque multidisciplinar, a gente gosta de gerar não só ser reativo, de receber as demandas e resolver, mas a gente ser proativo nesse relacionamento com o cliente para apresentar para ele oportunidades dele ganhar dinheiro ou deixar de gastar dinheiro, certo? Então, com isso, a gente foi criando essas outras modalidades de relacionamento. O escritório hoje, ele não é só um escritório de advocacia, ele é um verdadeiro hub de negócio. Então, assim, a gente consegue criar valor efetivo para aquele cliente. E aí, olha, se você tem um cara que resolve teus problemas e ainda chega com outras soluções que você não estava nem vendo e chega com dinheiro na tua mesa, como é que você vai sair de lá? Verdade. Hoje, com experiência de mercado, você já consegue ter essa visão. A gente é um hub de negócio, a gente consegue quebrar objeções com outras coisas, colocar outros serviços na nossa cartela. Mas assim, Luciano, deixa eu te perguntar, no começo de empresário, de empreender, tem muitos desafios, né? Quais foram, assim, os principais desafios que vocês já enfrentaram, que vocês conseguiram vencer para hoje estarem aqui, assim, que tu tem em mente? A primeira situação é aquela que eu expus anteriormente, que é o fato de se conseguir
fazer um marketing, né? Assim, dentro das possibilidades do que existe numa atividade que não é comercial como a advocacia. Então, assim, esse é um primeiro gap que existe para que você consiga utilizar as ferramentas corretas para atingir o seu público-alvo, atingir os seus clientes, né? Na sequência, uma situação que realmente sempre mexe com qualquer empresário, qualquer empreendedor, e aí seja ele no início da empresa ou mesmo depois de amadurecida, é a questão da gestão de pessoas que você bem comentou. Então, assim, a matéria-prima humana, né, assim, o trabalho com pessoas, gestão de pessoas, gestão de carreiras e profissionais, ele não é um trabalho fácil, né? A gente hoje conta com além daqui dos sócios, a gente conta com back-office, conta com profissionais que estão conosco, que eles participaram de uma seleção que tiveram que demonstrar as suas competências, né? E hoje, dentro da empresa, eles sabem quais são as suas tarefas, o que é que precisam desempenhar para um crescimento orgânico, né, da nossa empresa, e para oferecer um dos pilares nossos, que seria a segurança jurídica, né? Porque nós não estamos no mercado para oferecer aventura, né? Assim, o advogado, ele tem que ter essa responsabilidade social. A gente é o primeiro juiz da causa, né? Muito se fala sobre isso. Então, assim, o advogado, ele tem que ouvir o cliente, ele tem que ouvir aquela pessoa que está ali conversando com ele, o seu futuro cliente, e saber se aquilo realmente pode trazer aquele êxito que o cliente ele pretende, né? Se você verifica que aquilo ali não tem sentido, que não é algo que seja plausível, você é a primeira pessoa, o primeiro profissional antes do judiciário a dizer, olha, esse movimento não é mais correto que seja feito dessa forma. Vamos adotar determinada postura. E isso num país que... Nós vivemos num país que ele é permeado de inseguranças em todas as áreas, né? O judiciário, ele também traz para a gente diversas inseguranças. E aí, por situações variadas, mas, por exemplo, a legislação no Brasil, ela sofre mutações de uma maneira muito mais rápida do que em outros países, outras civilizações que nós conhecemos. Então, tudo isso faz com que nós, profissionais, estejamos, principalmente, sempre bem informados e na vanguarda para saber sempre dar aquela consultoria que o empresário ele necessita, que o cliente precisa, mas de uma forma muito responsável, pensando sempre na segurança jurídica dele, da empresa. E para isso, para dar essa segurança, a gente precisa conseguir formar pessoas. E isso é muito difícil, pelo que tu falou também. A gente sabe que uma das principais dificuldades de empresas, no geral, são pessoas. São pessoas. Tendo isso em vista, o que é que vocês buscam quando vocês vão contratar novos membros para a empresa de vocês? Vão caçar talentos? O que é que vocês esperam que essas pessoas tenham? Quais características tu acha que são importantes para uma pessoa fazer parte da equipe DBS? Hoje a gente tem, como a gente já tem os nossos valores muito bem sedimentados e colocados pelo Vitor, nós procuramos pessoas que elas estejam dispostas a se engajar naquilo que nós entendemos como empresa, né? Então, assim, muitas vezes, e a gente já percebeu isso de vários anos de atuação, essa pessoa ela não vai estar formatada por completo no mercado. Nós pessoas não são produtos de prateleira, né? Que você encontra ela pronta e você coloca e agrega no seu escritório, na sua empresa. Você precisa fazer um trabalho para que ela entenda qual é a sua visão, o que é que você deseja, o que é que você quer encampar na sua atuação, e ela consiga assimilar isso e está conosco nessa mesma toada, com essa mesma estrada. Eu acho que o Vitor tem um direcionamento, ele participa também de uma maneira muito forte
na gestão, tanto no que diz respeito à seleção dos profissionais, como na gestão do pessoal, eu acho que ele comunga com essa ideia, não é isso, Vitor? Com certeza. Hoje, além disso, né, da parte de seleção, que é muito importante, essa parte de desenvolvimento ela é muito interessante, porque lá os sócios trabalham de forma muito próxima dos associados, né? E além desse trabalho próximo, nós temos programas internos do escritório para justamente desenvolver isso aí. A gente engaja o pessoal nas associações que nós fazemos parte, para que eles possam participar dos eventos, conhecer outros empresários, ver como é que as coisas giram. Nós temos o DBS Cultural, que a gente sempre convida alguém de fora para falar sobre um tema interessante, ou a gente mesmo faz, chama uma pessoa da equipe para falar sobre um tema interessante. O último agora foi sobre marketing pessoal, a gente já teve sobre posicionamento nas redes, já teve sobre vendas. Então são outras competências que esses advogados não tiveram na faculdade e agora eles estão aprendendo lá conosco. E agora a gente tem a mentoria de liderança, que é para formar esses futuros líderes, né? Atuais, já líderes e melhores ainda no futuro da DBS Advocacia. E chega nessa parte de liderança, como é que tu acha que uma empresa tem que fazer para conseguir reter talentos? Porque muitas empresas têm dificuldade em formar pessoas porque elas acham que depois de formar essas pessoas vão sair. Isso acontece? Acontece, é natural. Tem gente que tem sonhos e almeja determinadas coisas, mas o que é que tu acha que uma empresa tem que ter e o que é que a DBS tem assim para conseguir reter esses talentos? A gente não tem medo, Rafael, em relação à questão da saída, primeiro por um motivo. Quando você cria esse clima organizacional, você cria uma sensação intangível. Eu não consigo te explicar bem, mas é uma cultura que ela está permeada ali, ela fica meio que ali permeando toda a equipe. Aí o que acontece? Se sai uma pessoa e chega outra, automaticamente aquele clima já contamina e aquela pessoa já entra na mesma vibe da empresa, sabe? Então, assim, isso é muito interessante. Então, quando eu estou investindo neles, certo? Eu estou investindo diretamente, obviamente, na minha empresa, porque esse clima intangível é muito difícil de conseguir. A gente conseguiu isso lá na empresa. Quando entra alguém que, às vezes, numa seleção que foi feita de forma equivocada e não comunga daqueles princípios, automaticamente a pessoa mesma, opa, aqui não vai dar bom para mim não, e ela mesma sai de forma muito tranquila. A gente tem hoje esse pessoal já muito organizado. E para reter talentos, obviamente você tem que pagar de acordo com o trabalho da pessoa, você tem que ter a pessoa certa no local certo. Eu não posso pegar uma pessoa que não tem um espírito de liderança e colocá-la para ser líder e vice-versa, pegar um líder e deixá-lo como comandado. Ou seja, eu tenho que organizar essa pessoa certa no local certo e justamente você respeitar as pessoas e tratá-las como você gostaria de ser tratado. Isso é um princípio até bíblico, né? E assim, fica meio clichê, mas é muito verdade. Você tem que ser justo. Certo? Você olhar para aquela pessoa, por exemplo, na época da pandemia, enquanto houve outros escritórios que reduziram ou deixaram até de pagar os advogados, a DBS compareceu 100%, com todo mundo, com todas as obrigações, sem reduzir R$1 para quem estava de home office ou não. Por quê? Porque era como eu gostaria de ser tratado. Né? Então, a DBS ela tem muito disso de humanizar realmente o nosso local de trabalho. Quando a pessoa chega lá, ela recebe um manualzinho explicando como a gente quer o nosso ambiente, que é um ambiente livre de problemas, de fofocas, de puxada de tapete. Deixa isso para outras corporações. Na DBS, a gente trabalha muito na meritocracia, na verdade, na transparência e principalmente na parceria. Tu foi cirúrgico, Vitor, na tua fala agora. Tem uma coisa que é difícil de falar, que é intangível. O nome disso é cultura. Perfeito. Cultura. Tu usou essa palavra, cultura. A empresa tem uma cultura forte que fideliza os colaboradores internos, fideliza os clientes e faz a empresa crescer cada vez mais, que é o que a gente vê acontecendo, né? A gente fala de pessoas e quando a pessoa, tu até falou isso, quando a pessoa entra na empresa, ela tem que estar engajada com a causa, ela tem que estar animada, ela tem que correr atrás do mesmo propósito. E tu falou assim, um estagiário hoje em dia que não sabe sobre inteligência artificial, por exemplo, provavelmente ele vai sair do mercado logo menos porque a gente está indo em direção a isso. E a gente vê nas redes sociais de vocês, que vocês são muito ativos, vocês estão muito presentes, vocês prezam por essa qualidade. E eu queria fazer 2 perguntas, mas eu vou começar primeiro com uma. Qual a importância da produção de conteúdo para vocês? Por que vocês geram conteúdo? Qual a importância disso no mercado? Cara... Deixa eu só emendar com mais uma coisa. Fala. E querendo ou não, tu falou sobre a dificuldade de produzir conteúdo, porque a gente tem, para os advogados e para os médicos também, algumas regrinhas que a gente tem que seguir. Como é que a gente consegue lidar com isso e ter esse jogo de cintura? Produzir conteúdo sem ferir as regras que a gente tem que seguir no direito. A primeira coisa, o conteúdo ele tem que ser útil. Eu não vou produzir uma coisa porque está na moda ou porque os outros estão fazendo. Se você viu um advogado fazendo dancinha de TikTok ou fazendo alguma coisa que tira um pouco da liturgia e da sobriedade da profissão que a gente precisa, porque algumas coisas você pode abrir mão, ser um pouco mais informal e tudo mais, mas a profissão ela tem uma liturgia própria, ela tem uma sobriedade própria. Então a primeira coisa que seus conteúdos tem que ser útil.
Ele tem que passar uma informação e outra, nada de reter informação, não. É você traduzir, por exemplo, saiu uma notícia interessante no grande jornal de circulação nacional, mas com palavras técnicas. Você pega uma notícia daquela e transforma num texto fácil de compreender e leva isso para as redes digitais, eu estou ajudando alguém. Com certeza a pessoa está compreendendo. Mesmo que ela não venha a ser minha cliente, que ela não engaje com o meu escritório, mas eu tornei um empresário, um empreendedor, uma pessoa mais consciente, mais responsável sobre os direitos que ela tem. Isso acaba contribuindo para a sociedade em geral. Quanto mais gente informada, mais organizada e mais inteligente, nós temos melhores escolhas em relação à parte política, econômica e etc. Eu acho que a primeira coisa de produzir conteúdo é produzir não apenas fazer por fazer, mas produzir com valor e com informações. Obviamente isso tem que ser, como diria Steve Jobs, uma embalagem muito bonita, porque às vezes tem um advogado lá só sentado falando, as pessoas já têm um pouco de preconceito com o advogado, né? Acho que o cara vai falar no idioma de Marte e que vai falar sobre coisa chata. Então se você conseguir traduzir aquilo, mostrar, olha, isso é importante e tá aqui um vídeo bem bonito para você entender isso melhor. Isso já funciona pra gente. Então a importância de contar com ótimos parceiros, como nós estamos aqui agora, por exemplo, é muito importante para poder conseguir transmitir essa mensagem, né? E a OAB tem suas vedações aqui no Brasil, né? O conteúdo ele tem que ser um conteúdo assertivo, mas ele tem que manter essa sobriedade. Ele não pode ser um conteúdo voltado para captação, tipo, venha ser meu cliente, não pode. E eu acho que isso é até importante para manter ainda esse resguardo do mercado. Nós temos muitos advogados no Brasil e eu acho que se liberar vai ficar uma loucura essa situação, né? Mas com um pouco de esforço, com os parceiros corretos e com muita dedicação, né, a estudar e fazer efetivamente algo que vai agregar valor, que vai levar informações para as pessoas, a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade. Isso é muito massa. É exatamente isso que tu falou no final, é agregar valor por meio da produção de conteúdo. É uma coisa que vocês sempre falam na DBS, que é o óbvio precisa ser dito, é transformar essa linguagem um pouco mais complexa e difícil para fácil acessibilidade do teu cliente, da pessoa que te acompanha, etc. E como é que tu vê isso, Luciano? Qual a importância para ti da produção de conteúdo, desse posicionamento estratégico nas redes sociais? Existe um brocado muito interessante que se fala dos profissionais, né, dos profissionais autônomos, dos profissionais técnicos, que o profissional realmente inteligente não é aquele que entende daquilo que está fazendo e simplesmente faz, né? É aquele que entende daquilo que está fazendo, faz e consegue transmitir perfeitamente aquilo que está fazendo. Ou seja, ele consegue comunicar. Por isso é que nós admiramos professores, né, pessoas que são letradas em comunicação, que conseguem levar para o público esse conhecimento mais técnico, mas de uma forma que seja palpável, que seja possível de compreensão para todos. Então, nós trazemos muito na nossa comunicação, nas redes sociais, por exemplo, situações que fazem parte do cotidiano do empresário, do cotidiano daquele que está na lida profissional diária. Por quê? Porque muitas vezes situações do cotidiano é que vão gerar, né, problemas ou situações que vão desencadear para algo processual, para algo ligado à nossa área. E o profissional técnico, e aí não só o advogado, dentre outros, o médico, o dentista, o profissional autônomo, ele detém certos conhecimentos técnicos que, para ele, às vezes, parece até um conhecimento básico, mas porque ele lida com aquilo na diária. Mas para a grande massa, para as pessoas que não tiveram a oportunidade de acessar aquele conhecimento anteriormente, aquilo muitas vezes é algo de grande valia, né? É algo bem interessante de se saber e de se entender do assunto. Então, nós utilizamos muitas vezes desse conteúdo muito mais do cotidiano, do diário, do dia a dia, para poder transmitir aquele conhecimento técnico que nós temos e de uma forma muito mais compreensível, palpável para o leigo. Maravilha, é o gatilho da reciprocidade, né? É quando a gente entrega algo de graça para a pessoa que agrega valor na vida dela, ela se sente no dever de fazer algo em troca pra gente, seja seguir a gente, seja contratar a gente, seja indicar a gente, N coisas podem acontecer, tudo depende da nossa intencionalidade. Como a gente faz isso com estratégia, com intenção? E no teu ponto de vista, Rodrigo, a gente percebe que o mercado ele tá indo cada vez mais se digitalizando, né, se transformando digital, e a gente vê que o digital é um bom canal de vendas até, por isso que é tão importante a gente produzir conteúdo. Como é que tu vê esse caminhar
da empresa, o posicionamento da empresa, a importância disso para os clientes de vocês, para a empresa de vocês? Sim, Rafael, é fundamental. Isso é uma vitrine, realmente, você expor o conteúdo, você dar informação, certo? Tanto para o cidadão como para um cliente em potencial ou o próprio nosso cliente mesmo que segue alguma rede nossa. Nós estamos produzindo, dando informações, atualizando, entregando oportunidades ali para quem estiver passando realmente, mas naquilo ali com a intenção também de que quem não nos conhece passa a conhecer, às vezes marcou uma reunião, ou teve uma indicação, ele é um canal que ele vai procurar, mas quem são? E ali é uma vitrine de se expor, certo? Então, assim, a gente está ali produzindo esse material para também apresentar uma vitrine. Antigamente nós tínhamos a homepage, né, só. Hoje não, nós temos um conjunto, né? Então a posição, o posicionamento, a manifestação, o comentário de uma certa notícia, dependendo da rede, isso tudo é fundamental para que a nossa marca, a empresa, se destaque também, vire uma certa referência naquele sentido de ter uma posição firmada, alguma opinião também. E tudo isso eu acho que é importante no desenvolvimento do conteúdo. Certo? Só falando aqui também da questão das limitações, é muito importante também a gente ver que não pode ser um mercado, assim, a mercantilização do direito, né? Então, assim, a produção de conteúdo e tudo é voltada a dar informações para se demonstrar. Você não pode trabalhar aquilo ali só como uma venda direta, porque senão você vai precificar, você vai fazer isso. Então, tem uma série de outras questões que o cliente que busca um serviço desse, ele precisa analisar. Porque tem a segurança, você está dispondo do patrimônio dele, todos esses detalhes. Perfeito. O controle ele é importante, querendo ou não, esse controle mínimo para manter uma ordem, né? Para a gente conseguir manter uma ordem. Rafael, e se eu puder só fazer um complemento, tem uma coisa que é interessante, que o nosso conteúdo acaba extrapolando as nossas próprias redes. Porque, por exemplo, essa semana o Rodrigo foi convidado para dar uma entrevista para a TV Otimista, o Luciano deu recentemente uma entrevista para o Balanço Geral, eu dei uma entrevista para a Jovem Pan, e já foi publicado também essa semana. Então as pessoas, esses próprios profissionais, né, obviamente veem nosso trabalho e acabam chamando a gente para falar sobre aqueles assuntos. Isso é muito interessante também, para divulgar para mais pessoas ainda. É literalmente conseguir furar a bolha. A gente furar a bolha da nossa empresa e começar a ajudar pessoas a encontrar outros canais de venda. Muitas vezes os profissionais pensam assim, né? Cara, eu já tenho minha renda aqui, minha empresa já tá bem, mas não é sobre isso. É quanto dinheiro tu tá deixando na mesa por não produzir e quantas pessoas tu tá deixando de ajudar. Simples assim. Quando a gente tem um propósito firmado, a gente consegue melhorar. Mas a gente vê que é estar presente em diversos canais. Quanto mais canais a gente tiver presente, melhor. Isso tudo agrega no digital. O digital agrega muito nisso. E a gente estava falando sobre a parte de inteligência artificial. Como tu acha que a inteligência artificial se adequa à advocacia e qual o futuro da advocacia utilizando a inteligência artificial? Cara, uma coisa que fica muito óbvia para mim é o seguinte: o profissional, o pessoal brinca assim, o ChatGPT, por exemplo, não, então o Gemini, essas redes, essas inteligências artificiais vão substituir os advogados. Não é verdade. Porque, inclusive, para extrair o que você precisa corretamente dessas inteligências artificiais, você precisa de um profissional qualificado. Então, a grande competência que os advogados podem desenvolver hoje, os operadores do direito, inclusive os próprios tribunais já estão fazendo com inteligências artificiais próprias, é você ter a capacidade de alimentar e treinar a sua inteligência artificial, né? E você ter a capacidade também de conseguir extrair corretamente as informações que você precisa. Um exemplo que a gente tem lá na empresa é que nós temos hoje um chatbot criado dentro do ChatGPT 4o, né? Que é o mais recente, que é o Marcos. Ele é um advogado digital da DBS Advocacia. E esse Marcos, ele foi alimentado com inúmeras peças, minutas e contratos analisados por nós, durante esse decorrer dos 15 anos de trabalho, e ele conhece hoje como é que cada um escreve e o que é que ele precisa extrair dos pareceres que a gente faz. Então, por exemplo, se eu chego para o Marcos e peço para ele escrever: olha, Marcos, eu quero que você escreva um parecer sobre esse contrato, nessas cláusulas específicas, agora escreva como eu escrevo, como o Victor escreve. Ele vai escrever parecido com a minha forma de escrita. Isso é muito interessante. Agora, para extrair isso do Marcos, eu tive que saber o que alimentar, eu tive que saber o que pedir, principalmente, né? Você tem que ser muito assertivo nos prompts que você vai inserir. Então, esse treinamento, eu acho, na verdade, Rafael, que a gente está vivendo um momento tão disruptivo, tão grande quanto o lançamento da própria internet. Porque a própria Apple vai ter agora o Apple Intelligence, né, chegando aí para o iPhone. Daqui a pouco também a Alexa vai estar com inteligência artificial. E, assim, isso aí chegou para ficar. Os tribunais hoje têm inteligência artificial
para fazer julgamentos, pareceres, né? E ter os advogados municiados, isso aí eu acho que quem tiver já começou, já largou na frente. E quem desenvolver e realmente se aprofundar é quem vai ficar bem no futuro em relação a isso. E como a DBS utiliza a inteligência artificial a favor dos clientes? Vou lhe dar um exemplo. Com esse treinamento, o Marcos ficou extremamente, eu chamo de Marcos já porque ele é quase um patrimônio da DBS, né? Mas o chatbot, né, o ChatGPT, ele já ficou conhecendo o nosso escritório, o que é que a gente precisa. Então, se um cliente mandava para mim, por exemplo, um contrato que ele precisava ser analisado, 60 páginas, e eu que ia demorar ali uma tarde, mais um dia para fazer, com o Marcos eu já peço para ele olhar os pontos sensíveis, já peço para ele fazer uma análise principal, já separar aquilo ali para mim do que é que importa, do que é massa de negociação, do que é jurídico, e a partir daquilo eu consigo desenvolver em 30 minutos o que eu faria em um dia e meio de trabalho. E isso vai para aquele primeiro princípio que a gente falou, que é eficácia e rapidez. O cara não pode esperar, às vezes, um dia e meio para que eu analise um contrato que ele está precisando assinar hoje. E eu já consigo fazer aquilo ali com muita assertividade. E desbastando um pouco a desconfiança que as pessoas têm da inteligência artificial, mas isso não vai prestar. Olha, no começo eu sou tão desconfiado que eu fiz 30 análises sozinho e depois fiz as 30 análises com o Marcos e depois comparei as duas. Quando tudo bateu, depois de nenhum erro em 30 análises, eu falei, poxa, vamos dar um emprego pro Marcos aí, vamos deixar ele trabalhar. E aí ele tem funcionado bem com a gente em relação a isso lá no escritório. Olha a facilidade que ele pode criar também. Você pega um processo, às vezes você está com um processo, uma parte fala uma coisa, a inicial, que a gente chama, né? E aí eu tenho uma contestação, que são as duas partes ali, colocam os pontos controversos de uma demanda. Aí eu posso chegar para uma inteligência artificial dessa e confrontar. Ele, não é que ele vai me dar toda a informação, mas ele vai facilitar e vai me economizar muito tempo de análise de alguns pontos. Ele pode, inclusive, sugerir perguntas para uma audiência. Por exemplo, ele pode, quais são os pontos controversos? O que é que você perguntaria a uma? Ele vai dando informações que você depois vai raciocinar, você vai jogar sua emoção, sua vivência, para poder trabalhar aquilo ali. Mas ele economiza horas. Um processo que tenha 1000 páginas, por exemplo, ele já facilita ali a extrair ali algumas coisas que você, quando for entrar lá dentro do processo e ler de capa a capa, que às vezes é um costume muito que eu tenho, ele já vai me economizar muito tempo, porque eu já estou entendendo os pontos controversos, o que foi que aconteceu ali mais ou menos, e aí então isso ajuda muito. No fim das contas, Rafael, a inteligência artificial ela não veio para retirar de campo o profissional, de forma nenhuma. A pessoa que pensa assim, ela tem que rever o seu conceito de profissional e pode ser que na realidade ele não seja um profissional de qualidade, se ele está sendo substituído pela inteligência artificial. A inteligência artificial veio para complementar o bom profissional. Então, assim, isso é que a gente deve ter em mente. É mais uma ferramenta que nós estamos agregando para um serviço que exige um requinte, como é o serviço da advocacia. Perfeito, a gente ainda consegue fazer mais uma criação, já que vocês expuseram alguns aqui, a gente consegue fazer uma criação de debate dentro do próprio ChatGPT, então criando 3 bots e colocando eles para debater entre si. Então tu faz um primeiro prompt para um primeiro bot fazer uma defesa de um caso, um segundo bot para fazer a contestação da defesa e um terceiro para agir como juiz e olhar o que cada um falou e tomar uma decisão em cima disso. A gente consegue fazer várias coisas para maximizar os resultados que a gente consegue ter dentro da empresa e dar uma maior assertividade para os nossos clientes, entendeu? Então, dessa forma, fica bem tranquilo também. Para o nosso cliente interno, por exemplo, nós temos a parte cultura, que a gente falou agora há pouco, nós temos o manifesto interno da DBS Advocacia, que é bem claro no que a gente espera das pessoas que estão conosco e que elas podem esperar do sócio e da empresa. Nós temos as rotinas de controladoria, nós temos as rotinas de preenchimento dos sistemas, da nossa parte de inteligência de guardar as peças e tal. E tudo isso eu alimentei o chatbot. Então, se um advogado meu tiver uma dúvida, ele não precisa necessariamente recorrer a um documento, ir lá no Drive e olhar. Não, ele pode perguntar, olha, como é que eu salvo isso aqui? Como é que eu faço de acordo com as diretrizes da empresa a nomenclatura desse caso no nosso software? E o bot consegue alimentar isso para ele também. Então, eu salvo também esse tempo para o cliente interno, que é o nosso pessoal, e facilita bastante. Incrível. E a gente analisando o mercado no geral, como é que vocês conseguem visualizar a DBS no futuro? Quais são os próximos passos que vocês querem dar no futuro? E quais oportunidades, antes dessa resposta, né, sobre os próximos passos e como vocês se veem, quais são as oportunidades que vocês veem no mercado relacionadas a isso e relacionados a relacionamento, produção de conteúdo? O que é que vocês veem de, cara, existe um caminho aqui que a gente consegue seguir? Quais são as oportunidades de mercado que vocês ainda conseguem enxergar? A primeira coisa é um escritório, a gente manter essa tradição
né? Não nos desvirtuarmos por crescer, porque o escritório, graças a Deus, tem crescido exponencialmente, mas a gente não perder essa questão de proximidade, de boutique, de ser uma assessoria customizada para o cliente que entra conosco, né? É por isso que a gente tem muito critério, inclusive ao contratar com os clientes, para saber também se eles aderem ao que a gente espera para trabalhar conosco, né? E também são um escritório extremamente tecnológico. Não adianta você crescer e ficar preso ao passado, certo? Alguns princípios, obviamente, têm que ser mantidos, como eu falei da liturgia, do respeito à advocacia, à questão pública da advocacia, mas também ser um escritório extremamente envolvido e engajado com as tecnologias que vão não só acelerar o nosso trabalho para os clientes, né? Mas também acelerar nosso conhecimento em relação à empresa do cliente. Eu não posso sentar com ele, por exemplo, ele vir tirar uma dúvida sobre ética da inteligência artificial se eu não estou engajado naquilo e souber do que tratar. Em relação às oportunidades, né, meus sócios vão falar também, mas eu acho que o mercado ele ainda é carente de bons profissionais, e quando eu falo bons profissionais, bons escritórios que sejam parceiros e que funcionem como efetivos hubs de negócio, né? A parte tributária, o Rodrigo vai explanar um pouco melhor, tem aí a reforma vindo. Nós temos também na área de direito público a nova lei de licitações, que também é do domínio do Rodrigo, essa parte de direito público, né? Com essa retomada pós-pandemia, a parte de direito imobiliário, que o Luciano lida também, ela está muito aquecida também, né? Com várias novidades e alterações. E também eu acho que a manutenção dessa visão multidisciplinar, né, de geração de oportunidades, de ficar sempre preso àquilo ali, porque o direito, no Brasil, ele não só é dinâmico, como ele muda a cada minuto. Então, assim, você tem que ficar muito engajado nessa vanguarda para realmente saber o que fazer. Assim, a gente tem uma ideia de um crescimento e de um futuro que seja plantado de uma maneira muito orgânica, né? Então, assim, a gente hoje está sedimentando e concluindo muitos projetos que a gente planejou há vários anos. Então, assim, o trabalho conosco, com projetos, com clientes, ele não é uma corrida de 100 metros rasos, né? Assim, a gente treina para uma maratona, né? Então, o próprio fechamento, a própria relação e a convivência com os nossos clientes, ela acontece como um casamento, é algo duradouro, né? Então, por isso é que a gente planta dessa forma algo que vai durar e permear por muitos e muitos anos. E, como o Vitor bem comentou, as mutações que acontecem na legislação, elas trazem com elas também as oportunidades, né? E bons profissionais conseguem enxergar boas oportunidades a partir daí, né? Então, isso também é um trabalho técnico que é exigido da gente, além, é claro, de se observar o mercado. O que é que o mercado está pedindo e aonde é que estão essas oportunidades que o mercado vem trazendo. No que diz respeito à seara imobiliária, por exemplo, né, o mercado imobiliário ele está extremamente aquecido, né? Então, assim, negócios estão acontecendo de forma cotidiana, de forma diária, na rotina, né? E dentro desses negócios, junto com esse negócio, a reboque, existe a necessidade de bons profissionais para fazerem essas assessorias, certo? Então, um empreendimento imobiliário que nasce, existem vários consumidores que vão aderir àquele empreendimento imobiliário, por exemplo, uma torre residencial, uma torre comercial, um loteamento fechado. Então, assim, a partir disso muitas vezes não se consegue enxergar, mas são vários negócios jurídicos que vão surgir a partir disso. E a pessoa que tem a ciência de que a técnica de um profissional, no momento de um fechamento de um negócio como esse, ela é valorizada, ela vai contar com bons advogados, uma boa assessoria, para poder ter aquela segurança que a gente comenta, né? Aquela segurança para que o negócio ele seja fechado, seja assinado de uma maneira que no futuro não vai lhe trazer surpresas desagradáveis. Pronto. Falando aqui, o Vitor falou de uma questão muito interessante aqui do escritório boutique, certo? O que ele chama disso é o seguinte, nós utilizamos de todo o aparato tecnológico, tudo que existe aí de melhor para otimizar e trabalhar com segurança o direito do cliente.
Mas o lado que a liturgia, como ele também pontuou, isso é muito importante. Ainda existe, apesar da inteligência artificial, a gente falar disso, ela otimiza, facilita, nós utilizamos muito isso, mas sempre entendendo que quem vai julgar um processo delicado é uma pessoa. Tem um magistrado do outro lado. Aquele momento ali do despacho, da conversa, do chamar a atenção, esse é humano, certo? E aí é onde você às vezes consegue extrair a emoção do magistrado naquele detalhe. Isso existe, isso ainda continua. Então um bom profissional ele tem que saber fazer isso, tem que saber articular, jogar. Então isso aí é relacionamento pessoal, isso é relacionamento técnico também. Você tem que estar no meio acadêmico, você tem que estar nos congressos, tem que discutir temas, você tem que ter posicionamentos respeitados, porque a massificação ela serve para algumas áreas, mas naquele processo delicado, aquela questão, isso é muito importante. Utilizando, como a gente falou aqui, na inteligência artificial, sim, porque facilita, ajuda e contribui com a agilidade nisso. No outro lado aqui, falando do lado técnico e oportunidade, se você falar, o Vitor ventilou que é a reforma tributária. Reforma tributária, o Brasil passou por várias. Essa é mais uma. Todas vêm no sentido de tentar fazer o quê? Simplificar e reduzir tributos. Não vi nenhuma fazer isso. Todas aumentam e tornam mais complexo o mercado, as normas e tudo. Tanto é verdade que essa agora veio, a reforma trouxe um princípio da simplificação, mas aí os estados todos correram atrás aqui de atualizar a legislação do ICMS, jogando leis com mais de 1000 artigos. Quer dizer, você está criando complexidade. Então, assim, e esse meandro aí criam várias oportunidades, né? Então, assim, o escritório também tem que estar posicionado nesse sentido de identificar, né? Tentar ser um pouco, antecipar movimentos e criar oportunidades também para ele, para o próprio escritório, como para os clientes, né? Para com isso conseguir crescer cada vez mais, que é o que vocês vêm fazendo ao longo dos anos. E se a gente for olhar nesse sentido, como é que vocês da DBS se veem daqui a 5, 10 anos? Quais são os planos, quais são os projetos relacionados a isso? Iguais, mas diferentes, né? Iguais no sentido de manter esses princípios, essa proximidade com os clientes, trabalhando e travando bom combate, e diferentes porque quem não cresce morre. Então, assim, nosso escritório sempre está agregando novos, bons profissionais, formando novas lideranças, trazendo novos parceiros das áreas contábeis, também de consultorias, e, enfim, pessoas para trabalhar conosco, ao nosso lado, nessa visão multidisciplinar, que eu bato mais uma vez, né? E realmente trazendo novas visões, novas gerações também, para trazer esse enfoque diferenciado, sempre mantendo essa tradição realmente de um escritório pró-cliente, que defende ali até o último, até não poder mais, e se cair, cai batendo, né? Então, assim, a gente tem essa visão de ser realmente um efetivo gerador, né, de valor, segurança e qualidade para os nossos clientes. Manter esse princípio e crescer com responsabilidade de forma muito orgânica. Incrível. Tu falou uma frase que meu sócio fala muito, que é quem não cresce morre, só que ele fala de outra forma. O avião sempre tá com o bico ou apontado para cima ou apontado para baixo, nunca tá reto. Exatamente. Então, assim, se tiver reto, vai cair em algum momento. Então, isso é muito importante. E eu tenho uma última pergunta pra gente finalizar o nosso podcast. A Luísa já tava falando ali da questão do tempo também, já alertou a gente. Mas antes de fazer essa última pergunta pra vocês, queria falar mais uma vez pra você que é gestor, que é empresário e precisa de uma assessoria jurídica nesse setor empresarial, tributário, civil, trabalhista. Falem com a DBS, a gente consegue resolver todos os problemas de vocês. Só apontar o celular no QR Code que tá aparecendo aqui em cima ou no primeiro link na descrição. Cara, eu vou fazer uma pergunta que é individual. Queria que cada um respondesse individualmente, tá? Primeiro pra ti, Vitor. Cara, se tu pudesse dar um conselho pra ti com 18 anos, o que tu falaria? Cara, essa é uma pergunta que eu não esperava e realmente é uma pergunta interessante, né? Mas assim, eu tenho muito orgulho do que a gente construiu até agora, certo? E eu acho que cada revés que a gente teve foi uma lição tão valiosa que eu não gostaria de não ter tido, entendeu? Lição valiosa sobre trato com pessoas, com empresários, com clientes, enfim, de forma geral. Então, assim, o conselho que eu daria seria rapaz, faz o que tu tá fazendo, segue aí que vai dar certo, certo? Eu não tenho nenhum arrependimento, nenhuma coisa que eu acho que macule a nossa história até aqui, né, que eu gostaria de ter mudado. Então, o conselho é
Compre Bitcoin. Talvez esse fosse um conselho interessante, tá? Crie o Bitcoin. Ou crie o Bitcoin. De repente, e vá para Minas antes conhecer sua esposa. Mas qualquer coisa dessa seria interessante. Mas fora isso, eu acho que na trajetória eu não mudaria nada não, tá tudo certo. E pra ti, Luciano, se tu pudesse dar um único conselho pra ti com 18 anos, seja no âmbito pessoal ou no profissional, o que tu falaria? Eu daria um conselho que albergaria tanto o âmbito pessoal quanto profissional, que é seja menos ansioso. Né? Assim, acho que vale para tudo. A vida, eu tenho isso como propósito, ela vai ter tempo para tudo. Então, assim, vai ter tempo para você plantar e tempo para você colher. E isso só acontece realmente quando as condições estão propícias. Né? Então, assim, se planta numa época, se colhe na época propícia. O Vitor bem comentou que a nossa trajetória profissional, ela, graças a diversos fatores, graças a Deus, ela trouxe a gente até aqui de uma forma que eu entendo bastante exitosa, mas houve desafios, houve situações, obstáculos, e a gente convive com isso diariamente, né? E o amadurecimento ele vem também a partir daí. Né? Então, os desafios que foram apresentados, eles foram sendo superados e eles trouxeram ensinamentos, certo? Não adianta eu, né, com 18 anos, eu querer experimentar que eu só vim experimentar com 35, porque provavelmente eu não teria estrutura sequer emocional para poder lidar com alguns obstáculos ou algumas situações que a vida apresentou aos 35. Então, cada obstáculo, cada situação, cada marco da vida em seu tempo, e eu acredito que eu, com 18 anos, eu deveria, todos nós, né, devemos ter essa perspectiva de que, poxa, está se vivendo algo, algo que é para ser enfrentado naquela hora, e os próximos desafios virão e você vai estar mais bem preparado para enfrentá-los. Rodrigo, cara, se tu pudesse dar um único conselho pra ti com 18 anos, o que tu falaria? Bem, o conselho é uma coisa que eu já pratico também desde aquela época, mas se eu pudesse dar, praticaria mais também, porque sempre eu acho que esse ponto é fundamental e sempre mais é melhor. Trabalhar relacionamentos. Relacionamentos é uma coisa muito importante para a vida, principalmente também na nossa área. São diversos tipos disso. Então, o trabalhar relacionamentos, seja comercial, sejam pessoais, e esse tipo de questão é um grande diferencial na vida do profissional do direito, certo? Se pensar nisso também no lado pessoal, assim, todo mundo trabalha os seus relacionamentos. Eu trabalhei muito isso, ainda bem, não falaria tanto assim para mim como uma coisa a corrigir, mas às vezes uma atenção nisso é fundamental para quem tá aí com 18 anos aí pensando aí em seguir alguma carreira. O relacionamento é uma coisa muito, muito importante. Perfeito. Galera, foi incrível conversar com vocês hoje. Tem mais uma pergunta que surgiu na minha cabeça agora, só pra gente finalizar. Hoje em dia, não sei se vocês são pais. Vocês são pais? Sim. Sim, todos. Hoje em dia, só pra finalizar mesmo, eu queria uma respostinha rápida de vocês, só pra saber a mesma opinião. Hoje em dia a gente vê que os colégios, eles incentivam muito os alunos a fazer direito e medicina pra ter mais um número no pôster. Como é que vocês veem a entrada desses profissionais que muitas vezes não estão pela vocação e nem pela vontade dentro do mercado? Cara, eu vi uma coisa num podcast hoje mais cedo que infelizmente eu não posso trazer aqui, mas só existe um tipo de profissional que trabalha só pelo dinheiro. E eu vou deixar na cabeça de cada um para o pessoal pensar quem é. E na minha casa eu não crio esse tipo de profissional. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter uma vocação. E hoje, com a abertura de tantas profissões novas, por exemplo, há 10 anos isso aqui não existia, que a gente está fazendo agora, né, que você está fazendo tão bem, inclusive. Então, assim, com essa criação de novas profissões, quem sou eu para dizer o que é que a minha filha vai fazer ou deixar de fazer? A gente tem que instilar ali comportamentos corretos, princípios corretos, retirar os que não prestam, porque o filho tem que ser criado pelos pais, não é pela escola, não é pela mídia, não é pelas redes sociais, e deixar que ela, confiar nessa criação e deixar que ela siga o caminho e realmente apoiar. Eu tenho em mim um entendimento de que a escola, ademais da técnica, né, do hard skill, ela deveria se ter um direcionamento e se aprofundar cada vez mais no soft skill. Então, assim, o que é deficiente, é deficitário hoje em dia. Então, eu acredito que se for formatado, e é o que eu procuro fazer com minhas filhas em casa, se for formatado
muitas vezes uma inteligência emocional naquelas pessoas que estão ali crescendo, que estão aprendendo a cada dia, pode ter certeza que vão se tornar profissionais excelentes tecnicamente em qualquer área que elas queiram aderir, né? Então, embrionariamente falando, eu acho que nós temos que tratar de inteligência emocional de cada um, para que antes de formar um profissional técnico e saber que por trás de um profissional técnico que domine alguma área, ele tem que ter uma centelha, tem que ter uma diferencial, que é uma inteligência emocional, que é um controle emocional, que isso vai fazer diferença para a vida dele em qualquer área que ele vá atuar. Bem pontuado, viu, Luciano? É isso mesmo. As escolas hoje, eles visam muito a questão do vestibular. Então, o que é que chama? Os vestibulares mais concorridos. Seja ITA, IME, Medicina, Direito. Direito porque ainda também tem a expectativa de concursos, né? Então, assim, essa busca de criar a mentalidade do aluno de ser uma estabilidade que vai exigir. Mas o fundamental é criar realmente uma inteligência emocional, saber uma gestão financeira tão importante. Isso é uma coisa da vida. A pessoa, na ordem natural dos fatos, vai chegar nesse momento, né? Então, assim, para o meu filho, eu tento criar esse tipo de perspectiva. Vocacionar ele, não, vamos tentar direcionar e explicar para ele que cada área atua e tudo, e verificar qual é a habilidade, o que é que ele vai buscar. Mas o fundamental é que se absorva competências e valores, né, durante a vida. O que está ali na questão do preparo para o vestibular é uma coisa que ele vai passar, certo? Só não precisava ser a vida inteira, né? Pensando nisso. Assim, a vida estudantil inteira, né? Poderia ter outras habilidades ali para se aprender. Incrível. É exatamente isso. É sobre pessoas. Uma pessoa boa, ela vai ser boa independente da profissão, independente de onde ela estiver. Perfeito. Incrível. Galera, foi um prazer conversar com vocês. Vitor. Incrível te receber aqui. Luciano, mais uma vez. Rafael. Cara, Rodrigão, prazer. Se esse podcast foi interessante pra você, não esquece de deixar a curtida, um comentário e compartilhar com quem quer que seja que precise ouvir desse material. Forte abraço e até a próxima.